Aleluia. Na última palavra que eu trouxe para a liderança, eu falei sobre Davi. Davi é um dos meus heróis da Bíblia, mas é daqueles especiais. Sabe aquele que você tem um carinho tremendo com ele? Davi e José, para mim, são pessoas assim, não que os outros não sejam, né? Mas desses heróis que tem na Bíblia, Davi, para mim ele foi uma pessoa diferenciada. Porque ele veio lá de baixo. Meu irmão, ele veio do pior, do pior, do pior. E ele se transformou no melhor, do melhor, do melhor. Como pode? Né? Você de repente vai falar assim, mas eu não sou o pior, do pior, do pior. Graças a Deus, mas Deus pode te colocar lá com o melhor, do melhor, do melhor. Como fez com Davi. Davi, para mim, ele teve certas coisas que ele fez que hoje é uma coisa tremenda. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus se apossou dele, ele ficou diferenciado. Quando ele ia para a batalha, ele era o que vencia melhor, ele era o que tinha as maiores vitórias. Meu irmão, será que existe alguma semelhança contigo? O Espírito Santo de Deus está aí no teu coração. O Espírito Santo de Deus está aí no teu coração. A partir do momento que você aceitou Jesus e esse Espírito entrou no teu coração, você é como Davi. E você tem esse diferencial perante o mundo. Você tem esse diferencial. Se você não está vivendo esse diferencial, não significa que você não tem esse diferencial. Eu estava ali orando, e o Espírito Santo me falou algo. Ele falou, Davi, ele primeiro enfrentou o leão, depois enfrentou o urso, e depois ele enfrentou Golias. Eu falei, tá bom Deus, eu sei disso. E ele falou, existem pessoas aqui que eu vou colocar para vencer Golias. Mas primeiro, eles estão enfrentando o leão. Talvez tenha alguns aqui que já enfrentaram o leão e vão estar enfrentando o urso. Talvez tenha pessoas aqui que já estão enfrentando Golias. Mas, meu irmão, o que eu digo para você hoje é que são fases e momentos da vida que você vai aprendendo a batalhar. Aprendendo a batalhar. Pode-se dizer que, por exemplo, Moisés agora vai ter o mover. Quantos estão sabendo do mover? Aleluia. Quantos lugares são lá? 5.000 pessoas. Talvez esse seja o leãozinho dele. Ele está enfrentando aí um desafio de 5.000 pessoas. Mas eu creio que ele vai chegar um momento, meus irmãos, que ele possa estar fechando um estádio. Ele vai enfrentar um Golias ali na vida dele. Talvez você esteja em algum momento da tua vida enfrentando um leão. Mas Deus me colocou em meu coração e falou assim para dizer a vocês, se preparem, porque Golias está aí, eu colocarei vocês para grandes coisas, grandes projetos, grandes coisas o Senhor irá fazer através das nossas vidas. Eu creio nisso, meu irmão. Amém? Quantos creem? Amém? Eu creio nisso. Mas eu queria falar de Davi, voltar um pouquinho na última vez que eu ministrei sobre Davi. Davi teve, no finalzinho daquela palavra, eu falei sobre o que Davi tinha no seu coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Samuel 23, 14. Será que nós temos aí? Já temos aí, olha que beleza. Davi estava então num lugar forte, e na guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém?
Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna, que está junto à porta de Belém, e trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? De maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Quando eu li essa primeira passagem, eu fiquei indignado com Davi. Eu falei, caramba, se fosse comigo ali, eu ia estar indignado. Eu atravessei o arraial inteiro para pegar um pouco d'água, e eu trouxe para o homem, para quem eu queria agradar, porque eu amava, e naquele momento o cara pega e me derruba a água. Oh, Jesus, eu ia ficar indignado se fosse comigo. Mas quando eu estava lendo esse trecho, Deus tocou em meu coração. E o que ele fez ali foi que, quando você, como líder, tem uma equipe, quando você começa a cuidar daquela equipe, o amor que você sente por aquela equipe, por aquelas pessoas que... É engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que eu não sou tão velha, e eu tenho pessoas que eu comando, que elas são mais velhas que eu. E é engraçado porque o que eu sinto no coração é que eles são meus filhos, mesmo sendo mais velhos. Como se fosse responsabilidade minha. É isso que eu sinto. E Davi aqui, ele sentia que aqueles comandados dele, aqueles soldados, ele amava tanto eles, que ele já sentia como se fossem filhos. Né? Nós vimos o Jamal falar, eu vi, sem ser nessa última, na penúltima vez, ele falando sobre filhos. E eu posso dizer que o que está faltando hoje no meio da igreja é nós temos pais e não líderes. Líderes você tem de monte. Líderes você tem de monte. Né? Uma vez, eu estava pensando sobre isso, né? E me veio uma ilustração. E às vezes você não tem alguém para colocar lá, e você coloca qualquer pessoa ali para ser líder, né? E esse líder, a gente chama ele de líder papel primavera. Esse líder papel primavera, ele resolve momentaneamente aquele problema, mas faz um estrago, meu irmão. Ele faz um estrago, que depois você tem que... Quem conhece, quem é das antigas, sabe o que eu estou falando. Mas o que eu vou dizer para você é que você não tem líderes na igreja. Talvez numa empresa você possa estar contratando um líder, mas dentro da igreja nós não temos líderes, nós temos pais. Pais. Porque esses dias eu estava pensando, eu falei, Deus, se muitas vezes a gente quer tocar tanta gente ao mesmo tempo, mas tanta gente ao mesmo tempo, qual que é a vantagem, né, da gente tocar tanta gente meia boca? Nenhuma. Mas se você conseguir tocar um bem, você não está mais sozinho. Agora vocês são 2. E se esses 2 conseguirem tocar mais 2, não são mais 2, são 4. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes nós ficamos superficialmente ali. Muitas vezes é um peso tremendo ser líder. Tem que vir na terça-feira. Olha que peso, podia estar em casa. Podia estar descansando. Muitas vezes ser líder acaba sendo um peso, porque de repente você tem que entregar aquela planilhinha de presença. De repente você está cansado e você tem que enfrentar aquela casa-luz. Mas eu digo para você, meu irmão, se você estiver cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. Eu tenho vivido isso. Quando você cuida das coisas dele, ele cuida das tuas. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Os momentos da minha vida que eu mais prosperei, foram os momentos que eu mais me dediquei à obra. Olha aqui, que manto. Como você pode se dedicar mais à obra e trabalhar mais? Eu fiz menos esforço e consegui produzir muito mais. Eu posso dizer que Davi aquele amava tanto, mas tanto aqueles homens,
que eu creio que o que ele falou assim, na hora que ele viu aqueles caras chegando com aquela água, eles chegaram e falaram: mas pelo amor de Deus, o que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo, filho? Vocês quase morreram, vocês estão doidos. Eu poderia ter perdido vocês aqui por causa de uma bobagem de água. Ele falou: me dá essa porcaria aqui, isso aqui não vale nada perto da vida de vocês. Eu creio que Davi teve esse sentimento no coração. Foi por isso que ele derramou a água. Será que eu e você temos isso no coração? Com aqueles que nós estamos liderando? Será? Eu tenho pedido a Deus para me capacitar. Irmão, se nós estivermos alinhados com Deus, fazendo a obra dele, essa igreja aqui, em 6 meses não vai ter lugar nem em 3 cultos. Sabe por que não está assim? Porque tem muita gente que não está fazendo a sua parte. Se cada um fizer um pouquinho e fizer aquilo que Deus tem estabelecido, eu vou falar mais para frente sobre isso. Mas o que eu queria dizer, pelo menos nesse primeiro momento, era relembrar isso. Naquela palavra que eu trouxe para a liderança, eu terminei com isso. Precisamos ter esse amor de pai, esse amor que meu irmão, o amor de pai, sabe como que é o amor de pai? O filho faz um monte de bobagem, e você continua amando. O cara vai lá e estraga tudo, você continua amando. O cara faz tudo que não era para fazer, que você falou para ele: não faça isso, mas você continua amando. Meu irmão, eu tenho visto pessoas não falarem com outras por tão pouco. Será que ama com esse amor de pai? Às vezes é tão fácil você falar: meu, vai para lá, você não presta. Você faz isso com o teu filho? O meu não, eu não faço com os meus. Pelo contrário, se ele não está indo no caminho certo, eu vou pegar a mão dele e vou falar: filho, é por aqui. 1, 2, 10, 200, 300. E voltar orando todo dia para ele: Deus dá direção, Deus dá direção, Deus dá direção, toca, transforma, Deus dá direção. É isso que eu faço com os meus. Se você não gosta dessa palavra paz, eu posso te dizer que você poderia trocar por um verdadeiro amigo, ou um amigo do peito. Eu até coloquei esse nome para a Casa Luz dos Jovens que nós vamos estar fazendo, que nós vamos estar dando início, sem ser esse sábado agora, o próximo. Nós estamos começando com as Casas Luz dos Jovens e dos Adolescentes. Inclusive nesse sábado, né? É isso, Cleiton? Vocês vão estar aí? Cleiton vai estar aí, aleluia, vai ter rap aí no sábado. Aleluia. Deus tem levantado jovens ungidos para estar aqui. Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio, mas nós precisamos entender o que é ser um amigo verdadeiro, o que é cuidar realmente, o que é ser um pai realmente. Meu irmão, ser pai não é preencher a planilha e falar que está aqui, ó, Sérgio, a planilha. Ser pai é cuidar mesmo e ter amor. Eu posso dizer para você que essa questão de líder, ela é uma coisa que vale para os dois lados. Ela vale tanto para baixo quanto para cima. Acho que o único aqui que não tem que prestar conta dentro da igreja para um líder é o Jamal, dentro da igreja. Porque o Jamal também tem um líder que fica fora da igreja, que é outro pastor, que fica lá no sul. Mas ele tem que prestar conta. E um presta conta para o outro. Liderança, meu irmão, você presta tanto para baixo quanto para cima. E aí eu posso dizer para você que aí entra a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe.
Você é um mau discipulador? Quem estiver cuidando de você também não vai cuidar muito bem, não. A lei da semeadura. De repente você está reclamando de quem é teu líder, mas você é aquela caca de líder. Meu irmão, eu poderia ficar aqui durante esse louvor, poderia ficar aqui horas aqui, né? Já é tão gostoso, eu tenho colocado um desafio na minha vida de estar orando 2 horas por dia. Estar aqui orando com o Moisés, a Adeline, aqui é tremendo, é mais gostoso ainda. Se você quiser fazer isso em casa, você pode até comprar um CD do Moisés, né, Moisés? Você põe um CDzinho lá, parece que você está aqui de terça. Mas isso vai fazer a diferença no teu ministério. A oração, a busca. Meu irmão, a oração, a busca, parece que não está acontecendo nada. Parece que as coisas não estão virando. Mas chega no momento certo, que Deus precisa te usar. Sabe o que vai acontecer? Você vai estourar. Você vai voar. Mas precisamos, está pagando o preço. Como você quer ser um líder, você não ora nada? Você vai falar o quê? Daquilo que você fez no trabalho? Só se você trabalhar na igreja, né, Sérgio? Aí você vai falar, de repente, alguma coisa. Mas precisamos gastar tempo em oração. Precisamos ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Senão não vai sair nada. E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente vê que os nossos líderes não estão fazendo isso. Em vez da gente fazer, a gente fica reclamando deles que não faz. Ele que preste conta para o líder dele, ou que preste conta para Deus. Faz a tua parte. Ah, mas o meu líder é um brecha, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Meu irmão, faz a tua parte. Se você estiver falando mal do teu líder, você está semeando esse tipo de situação, você vai colher também, você vai ver. Da mesma forma que julgar, será julgado. Aí tome-lhe, depois você não sabe por que ninguém fica falando mal de você. Né? Eu vejo que essa parte aqui é impressionante, meu irmão. Eu descobri que tem um segredo para você pregar bem, sabia? É só você falar da tua vida. Todo mundo ouve, sabe por quê? Porque crente é tudo fofoqueiro, quer saber da vida dos outros. É impressionante. Você falou da tua vida, todo mundo ouve. Você está aqui, está todo mundo viajando. Se eu começo a contar um testemunho aqui, todo mundo, opa, peraí, o que está acontecendo? É natural. Por isso, meu irmão, que nós temos que ter, que nem 2 Timóteo 2,15. Coloca para mim aí, Rodolfo. 2 Timóteo 2,15. Esse eu não copiei. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem nada do que se envergonhar. Você pode pegar e falar da tua vida aqui, do que você viveu no último mês, no último ano. Você não tem nada que ninguém pode pegar e jogar na tua cara. Onde eu trabalho tem muita cobrança. E eu chego para a minha equipe e falo assim, ó, faz o seguinte, ó, pega aqui, aqui, aqui. Nós estamos muito bem aqui, 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 mas está faltando aqui e aqui. Vamos pegar tudo, para ninguém ter nada para falar da gente, para não ter nada do que se envergonhar, para você poder chegar de cara limpa e falar, eu estou aqui com a vida aberta, eu quero ver apontar o dedo para mim. Pode falar, eu quero ver. Você pode fazer isso, meu irmão? Ou você tem umas áreas aí que, bom, Deus não entra nessa área aqui, né? Ou essa aqui, pô, na área financeira, ou na área, essa área aqui sexual, essa aqui, mas pera, esse aqui, televisão, às vezes de madrugada, eu pego uns canalzinhos aqui. Como está a tua vida? Você pode abrir, você pode chegar para Deus e falar, Deus, passa o meu filminho aqui, ó. Que
pode passar tudo que está 100%. Dá para falar isso? Tem que ser assim, meu irmão. Sabe por quê? Não tem nada do que se envergonhar. E maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão, eu nasci num lar cristão. Mas isso aqui é minha busca. Eu tinha um professor que ele era o pai do João Maurício, e ele fazia a gente falar esse versículo toda a escola dominical. Toda a escola dominical. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Desde os meus 20 anos eu ouvi isso. E é uma busca, meu irmão. Porque você tem que ser irrepreensível. E é o seguinte, se você é irrepreensível hoje, talvez você não seja amanhã. Talvez não seja depois. É uma luta que você tem que lutar todo dia para isso. Todo dia. Todo dia. Uma das coisas que eu tenho visto, que é uma coisa difícil na igreja. Onde eu trabalho, o cara é ruim, sabe o que eu faço? Manda embora. O cara é ruim, meu. O que você faz lá, Paulo? O cara é ruim. Você é chefe dele. O que você faz? Manda embora. Manda embora. Na igreja, se o cara é ruim, o que você faz? Não manda embora. Não manda embora, meu. Não tem. Mas eu digo uma coisa para você. Você como líder, você tem que ensinar aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. E eu vejo que essa é uma coisa que é muito difícil hoje para a gente discernir o que fazer. Moisés, em Êxodo 31, de 1 a 5, eu vou ler esse trecho. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para obrar em todo o labor. O que acontece? Eles estavam construindo lá o tabernáculo. E ninguém sabia fazer nada. Existia um propósito de Deus para ser cumprido ali. Propósito de Deus. Sabe o que Deus fez aqui, quem estava em volta de Moisés? Falou: amigão, derrama um espírito de sabedoria em você, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso, você vai trabalhar com cobre, você vai trabalhar com ouro, você vai trabalhar com pedras preciosas, você vai trabalhar com isso. E olha que vez, só que ele fala assim, ó, Espírito de Deus, eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo artifício, para inventar invenções. Existia um propósito. E Deus capacitava quem estava em volta de Moisés para que aquele projeto fosse cumprido. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos gastar tempo com aquele que não quer nem saber da obra. Meu irmão, sabe o que você faz? O cara pode até ser ruim, mas se o cara quer fazer a obra, o cara está do teu lado, quer realmente estabelecer aquilo, pega o cara para cuidar, porque é isso que vale. Você pega um cara que não quer saber de nada, Deus não vai derramar nada na vida dele, porque de repente o negócio dele não é nem nessa igreja. De repente é na igreja aqui do lado. Agora, se ele está nessa igreja e tem esse projeto, e é isso que ele quer, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o cara é ruim, mas ele está do teu lado, sabe o que Deus vai fazer? Vai encher do espírito de sabedoria. O cara vai encher do espírito ali, e a coisa vai começar a acontecer. Os sinais vão começar a acontecer. O cara que era ruim, Deus capacita, ele fica bom. Meu irmão.
Aquele cara que de repente, se ninguém dava nada para ele, você vai ver o cara vai estar virando cambota de costa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a obra não é nossa, meu irmão. A obra é de Deus. Se Ele quer fazer o projeto, é Ele que capacita. E a palavra de Deus faz que, para confundir os sábios, Ele pega os ruins mesmo. Para confundir os sábios. E às vezes a gente quer escolher o mais bonitão. O cara que se acha que fala, esse aí, Jesus, esse aqui é só você dar um assopro nele e já sai voando. E de repente esse cara não está com você, meu irmão. Sabe uma coisa que eu aprendi onde eu trabalho? Que você precisa ter gente com você. Se eu chego para a minha equipe e falo assim, gente, vamos atravessar de joelho a rua, vai todo mundo. Sabe por quê? Porque eles confiam em mim, eles estão comigo. Agora, você tem uma equipe que cada um quer ir para um lado, cada um quer fazer uma coisa. Você acha que vai virar? Você acha que vai virar, Sérgio? Não tem como. Não tem como. Eu vejo que, deixa eu me acelerar aqui. Eu vejo que nós não podemos perder tempo com as pessoas erradas. Olha só. A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Aqui em São Paulo, ele é muito mais valorizado ainda. O tempo é muito importante, meu irmão. Para você gastar com gente que pode até ser boa, mas não está com você. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer como líder é pegar e cuidar de pessoas que estão com você. Meu irmão, quando não estão com você, você não é mais um. Você não é mais dois. Você é uma equipe. Você é um exército. Ninguém te segura. Meu irmão, eu posso falar porque a minha equipe é pequena. Mas eu concorro ali com equipes enormes. E os caras ficam indignados, porque o que nós fazemos é muito maior do que equipes 3 vezes maior que a nossa. 3, 4 vezes maior que a nossa. Sabe por quê? Primeiro, Papai do céu está no negócio. Deus está ali naquilo ali. Agora, outra coisa, aquela equipe está comigo. Ela é comprometida comigo. Você precisa ter isso. Comprometimento, primeiramente com Deus, e depois contigo. Se você tem gente que não está nem aí para você, meu irmão, dá linha nesses caras. Você está vendo gente que você está falando, ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E o cara não ouve o que você está falando? Dá linha no cara. Você acha que esse cara vai ser alguma coisa se ele não ouve o que você está falando? Você acha que esse cara vai mudar? O cara não quer saber de você, não te respeita, não respeita o que você fala. Eu quero acelerar aqui, porque senão não vai dar para falar tudo que eu quero falar. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Samuel 16, 14. Está aí, Rodolfo? Samuel 16, 14. Nós estávamos nesse acampamento, e Deus usou a vida do pastor Domingos, e falou muito forte ao meu coração. Diz o seguinte, ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Vamos abrir agora em 1 Samuel 22, 11. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para me cortar aqui. Depois nós lemos em casa. É isso aí. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul, ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse, eis-me aqui, senhor meu. Então lhe perguntou Saul, por que conspiraste contra mim?
tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. Ao que respondeu Aimeleque ao rei, dizendo: quem há entre todos os teus servos tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Porventura é de hoje que comecei a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa, não impute o rei coisa nenhuma a mim, seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei, porém, disse: hás de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi. É isso? Só até aí. Você percebe que Saul era um homem ungido. No versículo que nós lemos anterior, o Espírito de Deus saiu dele. O Espírito de Deus saiu dele. Sabe o que ele fez? Ele era um líder. Ele chegou lá na casa de Deus e mandou matar todos os sacerdotes. Porque dizia ele que estava perseguindo Davi. Davi disse que eles estavam ajudando a Davi. Davi realmente foi lá. Foi ver, ele realmente acreditava em Deus. E ele foi lá buscar a orientação do que ele poderia estar fazendo. Ele foi lá, pegou a espada de Golias, que estava lá com os sacerdotes, estava com Aimeleque. E ele pegou e pediu comida, pediu para ele orar, e ele orou e tal, e ele pegou e saiu. Saul pegou lá e mandou matar todo mundo. 85 sacerdotes foram mortos ali naquela investida de Saul. Nesse acampamento, Domingos falou que Deus deu essa palavra para ele. E falou o seguinte: por que Saul matou os sacerdotes? E aí ele disse que Deus falou para ele que porque ele havia perdido o Espírito Santo de Deus. Mas mais para frente ele falou assim: isso é o que está acontecendo dentro das igrejas. Muitos líderes que têm perdido a unção, têm perdido a intimidade com Deus, eles, de uma certa forma, têm matado aquelas pessoas que estão debaixo dele. Eu posso dizer que, de uma certa forma, eu já estou há muito tempo aqui na igreja, eu não vejo ninguém passando facão em ninguém, nem enfiando um punhal em ninguém. Mas eu vejo muitas vezes uma certa inveja santa. Já ouviu falar disso? Não sei se existe. O cara de repente boicotando, sabe que vai ter um negócio lá, e o cara pega e, sabe, em vez de estar ajudando, fica falando: ó, você vai lá, meu, nada a ver. E lá não, nada a ver. Boicotando. Meu irmão, isso daí eu não estou falando de 10 anos atrás, não, eu estou falando de hoje. Eu vejo isso. Sabe? O cara começa a fazer uma obra, o cara não dá certo, você não vê a alegria do outro irmão. Feliz da vida, o cara se lascou. Eu tenho visto isso. Sabe, em vez de ir lá estender a mão e ajudar, não, está pouco se ferrando. Pelo contrário, ainda manda aquelas famosas palavras de peso. Acho que não vai dar certo. Ixi, ali não tem jeito. Tenho visto isso. Sabe, parece um espírito de competição. Como pode, meu irmão? Sabe uma coisa que no reino de Deus não existe? Cada um aqui tem uma forma de agir. Não existe ninguém igual aqui. Não existe ninguém. Eu sou de um jeito, o Sérgio é de outro. Sabe o que isso significa? Que Deus, se Deus te mandou para cá,
é porque existe um lugar para você aqui. E quando você for 100% do teu chamado estiver ali, você vai estar lá em cima. Só que não tem competição com você, meu irmão. Você é diferente de todo mundo, só você faz aquilo. De repente um flui no profético, mas é pastor também. O outro é evangelista, mas é pastor também. O outro é apóstolo. Meu irmão, não existe ninguém igual a ninguém aqui. Dá para todo mundo aqui ser 200%. Não existe competição. Eu não tenho que competir com o Nelson, porque o Nelson é diferente de mim. O que o Nelson vai fazer, Deus tem um propósito na vida dele para estabelecer. O que Deus tem para a minha vida é outro. Deus não falou assim, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu e o Sérgio vamos ter o mesmo propósito. E é o seguinte, quem chegar primeiro leva. Não tem isso, meu irmão. Na igreja não tem disputa. Não existe esse negócio, Sérgio, sabia? Quem chegar primeiro leva. Não existe isso. Não existe aquele mais bem sucedido e aquele menos sucedido. Sabe por quê? Porque se você estiver dentro do teu propósito, fazendo 100% daquilo, você já é bem sucedido. Você é bem sucedido. Eu não tenho que disputar com ninguém. Por que você fica boicotando o outro que está do lado? Por que você fica ali com a inveja santa, se isso existe e não existe? Sabe, eu nunca vi isso. Como isso acontece em igreja? Meu irmão, eu estou há 40 anos na igreja. Eu nunca vi um negócio mais do demônio que nem isso. Sabe, o irmão louva aqui, aí já, logo já vem a comparação com o outro. É impressionante. Aí o outro sobe, os caras falam, pô, é aquele cara. Meu irmão, sabe o que acontece? Deus usa ele para tocar algumas pessoas, e usa o outro para tocar outra, e usa o outro para tocar outra, e usa o outro para tocar de outro jeito. Como você pode ver, o Cleiton vai estar aqui no sábado, é isso, Cleiton? O cara canta rap, meu. Vai tocar outras pessoas. É Deus completando o corpo, porque cada um é dedo, o outro é perna, o outro é braço, o outro de repente é uma costela. Mas quando o negócio se levanta, é um corpo. Um completa o outro, um ajuda o outro, um levanta o outro. Oh, meu irmão, como pode isso? Sabe, por isso que de repente a gente não está lá. Nós estamos aqui. Porque muitas vezes nós perdemos tanto tempo com essas bobagens. Tanto tempo com essas bobagens. Meu irmão, e eu vou falar para você, às vezes tem discussões de ego que são ferrenhas aqui. Você pode não acreditar, mas tem. Eu quero dizer para você, meu irmão, que cada um tem um lugar aqui. Você não precisa matar o ministério de ninguém, não. O que a gente precisa é que aquele irmão que está do seu lado, ele seja 100%, porque ele te completa. Você completa o outro, que completa o outro, que completa o outro, que completa o outro, que completa o outro. E de repente você vê um corpo avançar, porque está todo mundo na mesma pegada. Agora, você pega uma perna, quer ir para um lado e a outra perna para o outro, aí se racha no meio, né? Aí não tem como. Como pode? Precisamos estar na mesma pegada, na mesma batida. Precisamos estar direcionados para o mesmo alvo. Precisamos gastar tempo em oração, meu irmão. Quanto mais tempo em oração nós gastamos, mais a gente mortifica a carne. E é a carne que faz essas cacas. Que tira você do foco. Que tira você do foco. Meu irmão, se você abrir lá em Mateus 12, 25, você vai ver que reino dividido não prospera. Não prospera. Meu irmão, ali os fariseus estavam falando para Jesus assim, ó,
Você expulsou esse demônio aqui por Beelzebu. Jesus fala assim, olha, reino dividido não prospera de jeito nenhum. Reino dividido não prospera. Meu irmão, eu posso dizer para você que reino dividido não prospera. Olha só que ele coloca, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. É devastado. Não prospera. Ainda se não prosperar ainda está bem, mas é devastado. Oh, será que é por isso que eu estou tentando e o negócio não vira? Meu irmão, você tem que ter pessoas com você na tua equipe, do teu lado, que elas estejam com você, e não esteja dando um número só. Porque se o cara não estiver com você, meu irmão, você foi atropelado ali na frente, o cara, quem que é? Irmão, deixa que os caras vão socorrer ele, chama o SAMU. O cara não levanta nem uma perna para te socorrer ali na frente. Você tem que ter do teu lado gente que te ama. Gente que na hora que vem o carro, ele pega, se precisar entrar na frente do carro, ele entra para parar o carro. É isso que você precisa ter do teu lado. Porque aí a coisa fica mais leve, fica mais gostoso, você está com gente que ama e confia do lado. A coisa avança. Eu vejo que existem pessoas que são tão boas, mas tão boas, tão boas, mas tão boas, que Deus não pode usar. Você acredita nisso? Você acredita, Eliane, que existe gente tão boa, mas tão boa, que Deus não pode usar? É verdade. Eu conheço gente que é tão boa, que o cara se acha tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nada tá bom para ele, porque ele é o the best, entendeu? Deus não usa os soberbos. Sabe o que ele faz com os soberbos? Ele abate. Às vezes você vê o cara falando que é bom, falando que é bom, mas o cara não faz nada. Sabe por quê? Porque Deus, abateu o bicho. Está lá, só falando, não faz nada. O cara fala, ele é tão bom, Sérgio, não faz nada. O cara só sabe falar, não, porque se o pastor fizer assado, se o líder lá, é que o meu líder não tem nada a ver, sabe? Meu líder, sabe, Sérgio? Meu líder, nada a ver. Deus não pode usar esse cara. Sabe por quê? Ele é bom demais. Ele não precisa de Deus. Sabe quem Deus usa? Os humildes. Sabe aquele que fala assim, pai, olha, eu não sei o que fazer, mas Senhor, eu me coloco aqui, eu estou santo diante de Ti. Eu não sei como proceder, mas aqui, minha mão está aqui, minhas pernas estão aqui, se precisar, eu faço. É só me falar o que é para fazer. Esse aí Deus usa. Não o bonitão lá, o bonzão, não. Meu irmão, eu vejo que Deus quer fazer grandes coisas em nosso meio. Eu vejo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas uma unção tremenda. Como pode, numa reunião de liderança assim, no meio do louvor, você vê o Espírito de Deus passeando, fazendo, curando. Isso daí não é qualquer igreja não, meu irmão. Se você der uma andada por aí, você vai ver o que eu estou falando. Não tem, não. A presença de Deus está aqui. Você pode sentir. Você chega em casa, eu chego de terça-feira em casa, eu não consigo nem dormir. Eu fico acordadão, chego no outro dia, eu estou com as olheiras desse tamanho, porque eu não consegui dormir direito, de tão cheio da presença de Deus que eu vou para casa. Tem sido tremendo esses cultos de terça-feira. Mas eu vejo que nós precisamos respeitar essa unção e nos direcionarmos dentro daquilo que Deus quer fazer. Precisamos ter propósitos bem estabelecidos. Eu estava falando para o Léo hoje. Eu falei, Léo, nós precisamos ter dinheiro aqui na igreja. Como é difícil você tentar fazer projetos e ficar mendigando dinheiro.
Na época de Salomão, o cara colocou ouro pela parede toda, o cara colocou pedras preciosas, o cara gastou uma grana tremenda naquilo ali, porque era para Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Nós poderíamos chegar para o Moisés que está fazendo lá o moveiro e falar: Moisés, fecha lá o Morumbi, aí te banca. E aí você ia ver Deus tocar, Deus curar, Deus salvar. Sabe por que a gente não faz? Porque não tem grana. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de grana, muito mais pessoas estariam indo para o céu. Sabe por que não está indo? Porque não tem grana de repente. A gente tem que se levantar, meu irmão. Se comprometer com aquilo que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que Deus vai começar a levantar pessoas em nosso meio, vai trazer pessoas de fora, vai trazer pessoas de dentro, vai capacitar pessoas aqui dentro, vai dar estratégias às pessoas aqui dentro, para que possamos realmente ganhar muito mais almas, realmente ter dinheiro para investir na obra. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem em pé.